Gálatas capítulo 5. Primeiro nós estivemos lendo Romanos capítulo 8, versículo 6, que diz assim: mas a inclinação da carne, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Aí nós vamos para Gálatas capítulo 5, versículo de número 19 a 21. Gálatas 5, 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, falamos dela na primeira semana, impureza, que aponta para vícios sexuais de toda sorte, lascívia, falamos aqui também que a luz original é sensualidade, idolatria, que no Novo Testamento não é apenas ter ídolos em casa, mas dedicar devoção, veneração a qualquer coisa ou pessoa em lugar de Deus. Feitiçarias, também falamos aqui terça-feira passada, e eu fui procurado, não foi só por uma pessoa terça-feira passada que tinha em casa algum livro voltado nessa área da magia negra. E tá, né, pastor, eu não leio, mas tá lá, eu peguei, guardei, botei na estante, achei que não tinha nada a ver. E se livra desse trem em nome de Jesus. Você não precisa disso, Jesus está sobre nós e em nós, amém? Inimizades. Pergunta para a pessoa do seu lado: você já perdoou aquela pessoa? Eu falei sobre isso aqui terça-feira passada. Você já perdoou aquela pessoa? Mas vamos lá. Porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Diga comigo: Senhor, tem misericórdia da minha vida e faz uma faxina dentro de mim. Aleluia. Deixa eu repetir só umas duas coisinhas que eu falei aqui. O que mais vale nesta mensagem, nesta série de estudos, não é o que você escreve, mas o que você decide. Naquilo que você sentir que o Senhor falou contigo, que você está cometendo esse pecado, esta obra da carne, você vai dizer para Deus: eu quero limpeza, eu quero santificação, eu quero transformação, eu quero mudança dentro de mim. E eu disse aqui que existem gavetas na nossa casa que a gente enche de papel, fios, bagulhos, canetas, ferramentas, e ninguém pode mexer porque é a minha gaveta. Só que o Espírito Santo quer abrir algumas gavetas da nossa alma, porque tem documento velho lá que precisa ser jogado fora, e o Senhor quer ocupar o seu interior com coisa nova, com bênçãos. Amém? Em nome de Jesus. Deixa eu pedir, me permitam, aos amados pais, se eles puderem, eu não sei se o culto infantil está funcionando hoje, mas por gentileza. E outra coisa que eu quero pedir, desculpe eu interromper, não converse com seu vizinho agora, deixe ele ser abençoado pela palavra de Deus, em nome de Jesus.
Amém? Então eu falei aqui sobre essa faxina que Deus quer fazer na nossa vida, limpando o nosso interior. Tem coisas dentro do homem, da mulher, que ninguém sabe. E tem alguns que dizem assim: tem segredo meu que eu vou morrer com ele. Não morra com esse troço. Deposite-o aos pés do Calvário nesta noite e marche com vitória, porque Deus está na sua vida. Amém? Nós vamos continuar agora a partir de porfias. É a 7ª obra da carne, está no versículo 20, relacionada nesse texto do apóstolo Paulo. E deixa eu dizer para os irmãos, essas obras são de quem? Não ouvi, perdão. Da carne, não é do diabo não, tá? São obras da carne. O detalhe é que Satanás tira muito bom proveito delas, porque são legalidades, brechas, conveniências que nós criamos para que o adversário atue contra nós através das nossas próprias práticas. Eu não quero minimizar a coisa, eu quero que você realmente entenda o valor e a profundidade disso, para não arriscar querer conviver com elas de maneira mais discreta. Essas obras precisam ser extirpadas do nosso dia a dia e desenvolvido em nós o fruto do Espírito Santo, que nós vamos falar quando concluirmos essa série. O que Paulo chama de porfias? À luz do grego, porfia é briga por posição, briga por superioridade, competitividade. Nós estamos tão acostumados com o mercado de trabalho, que é competitivo. As universidades jogam, se eu posso usar essa expressão, eu coloco entre aspas, no mercado de trabalho, milhares de novos profissionais, todos os anos. E cada um tem que brigar para manter o seu espaço. Alguém chega a dizer que o mercado de trabalho é predador. O problema é quando essa competitividade, quando essa contenda, quando esta briga invade a nossa vida cristã. E aí a gente briga por posição na empresa e na igreja, na rua e em casa. Nos tornamos verdadeiros gananciosos na busca pelo status. É incrível como isso se tornou comum entre nós. Se briga pelo cargo, pela oportunidade, pela posição, pelo reconhecimento, pelo aplauso. Alguns cantam, e infelizmente cantam para provar que cantou melhor fulano. Alguns pregam e lutam para pregar melhor que o outro. E o reino de Deus não precisa disto. Pastor Paul Yong-Cho é o pastor da maior igreja do mundo, em Seul, na Coreia do Sul. É uma igreja de 600 mil membros. Ele disse que quando começou a pregar, ele porque queria pregar como Billy Graham, que é o evangelista mais conhecido do século passado, ainda vivo. Só que Yong-Cho disse que o timbre de voz dele não alcançava o timbre do Billy Graham. Se ele fosse pregar no ritmo que o Billy Graham pregava, ele ficava rouco e não conseguia terminar a mensagem. Até que um dia Jesus falou com ele: pô, eu não quero 2 Billys, eu só quero um. Eu quero um Billy Graham e quero um Paul Yong-Cho. Seja você mesmo.
Deixe eu lhe usar como você é. Quando nós entendemos que Deus não quer criar uma máscara em nós, mas que Ele quer que nós sejamos como Ele planejou que viéssemos a ser, a vida cristã fica mais leve. A vida cristã se torna possível, que basta aparecer com Jesus. Agora, pior do que querer pregar como alguém, cantar como alguém, é querer superar alguém. Aí vem as disputas. Vamos para a Bíblia? Vamos começar por Coríntios. Primeira carta, capítulo 1. A igreja de Corinto é uma das igrejas que mais dá dor de cabeça ao apóstolo Paulo. Basta lembrar que a palavra Corinto significa corrupto. Eu já falei aqui que em Corinto estava o templo do deus do erotismo. E na igreja de Corinto havia uma disputa. Olha o capítulo 1, versículo 11. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Quero dizer com isto, que cada um de vós diz, eu sou de Paulo. O outro diz, eu sou de Apolo. E o outro, sou de Cefas. E o outro diz, eu sou de Cristo. Os de Paulo eram aqueles que prezavam pelo ensino metódico, sistemático. Haviam sido convertidos pelo ministério apostólico de Paulo. Tinham nele o ícone da fé cristã, portanto eu só ouço ensinos de Paulo. Os de Apolo eram a turma do barulho. Apolo era um pregador eloquente, Paulo não, Paulo era meio lento na pregação. Paulo conseguiu fazer um camarada dormir enquanto ele pregava. É só ler Atos capítulo 20. Dormiu que caiu da janela. Já Apolo não. Apolo era aquele pregador eloquente que movia a multidão. Aí conseguiu logo uma multidão de irmãos que dizem, não, eu prefiro irmão Apolo. Aquele prega. Como Deus usa aquele irmão, que não é um vaso. Não, se o pregador for irmão Apolo, pode me convidar que eu vou. Se for Paulo, eu não vou não. Mas tinha os de Pedro. Quem são os de Pedro? O grupo dos tradicionais. Não. Do jeito que Jesus ensinou, irmão Pedro andou com Jesus. Paulo e Apolo não. Mas Pedro aprendeu direto do mestre. E tinha um grupo ainda que era terrível. Os de Cristo. Esse que era o grupo de Cristo é aquele que não ouço ninguém, dou satisfação a ninguém, porque meu compromisso é com Jesus. Tenho nada a ver com ninguém. Tem pregador que diz assim, irmão, o culto termina 9h30, tá, já é 10 horas, mas essa igreja é de Jesus e meu compromisso é com Ele. Ó, dedinho. Meu compromisso também é com Jesus. Mas quando eu tenho compromisso com Jesus, consequentemente eu tenho compromisso com a sua igreja. E com princípios que a regem. E com regras que são executadas. Então havia 4 grupos divididos na igreja, aí lá vou eu, dá licença. Que às vezes as nossas igrejas são verdadeiras. Eu não queria usar a expressão que me veio na ponta da língua. Panelinhas. Não, eu gosto de fulano, de fulano, de fulano. De Beltrano eu não suporto, não vou com a cara. Tem gente que se opõe a um projeto, não pelo projeto, só porque quem lançou o projeto foi o irmão fulano. Esqueceu-se da visão do reino de Deus. Que cristianismo é esse? Que as pessoas brigam para provar que a minha igreja é melhor do que a tua.
Que cristianismo é esse? Que eu tenho que mostrar que a minha igreja vai para o céu e a tua não? Que cristianismo é esse? Que valoriza as minhas convicções doutrinárias e despreza as convicções do outro? Contendemos, brigamos. Eu disse aqui um dia, eu estava saindo do shopping com o Johnny e eu vi dois irmãos. Eu nunca mais os vi, ou se eu os vi, eu também não guardei a imagem deles na memória. Eu não os conhecia, eles não me conheciam também, eu acho. E eles estavam discutindo Bíblia no estacionamento do shopping. E já estavam botando o dedo no nariz um do outro. Eu falei com o Jones, meu menino, fica aqui no carro ouvindo o som que o pai vai ali desmanchar um ninho. Mas eu fui mal educado ao quadrado naquele dia. Irmãos, por favor, não se envergonhem do seu pastor, tá? Mas eu fui bem deseducado. Fui deselegante ao extremo. Cheguei, encostei no carro e fiquei ouvindo a conversa alheia. Se eles não quisessem que ninguém ouvisse, estariam falando baixo, né? Estava gritando, queria que todo mundo ouvisse. E eu fiquei ouvindo a conversa alheia e de repente um deles se incomodou com a minha presença e virou para mim e falou no tom que ele estava falando com o outro: pois não, senhor, podemos lhe ajudar em alguma coisa? Eu disse: pode. Estou achando legal a discussão de vocês. Vocês estão discutindo Bíblia no estacionamento de um shopping. E eu estou gostando mais ainda, porque vocês estão discutindo um assunto que começou a ser debatido há 500 anos atrás, na Reforma Protestante. Discípulos de Lutero e de Calvino tiveram embates, noites inteiras para chegarem a essa conclusão e não conseguiram. Os maiores teólogos do mundo que falam grego, hebraico, latim, aramaico, falam, leem, escrevem, discutem isso e não conseguiram resolver. E vocês querem resolver no estacionamento de um shopping, o que ninguém resolveu em 500 anos. Eu tenho que admirar vocês. E gostei ainda um pouco mais, porque vocês já estão acabando com a igreja um do outro. Aí ficou bonito. E eu disse para eles: querem saber de uma coisa? Se Jesus estivesse na terra hoje, é provável que ele não congregaria na igreja de nenhum de vocês dois. Para começar, amigo, Jesus não era religioso. Aí o outro respondeu e disse: era sim, vou te provar que não era. A religião olhava para o leproso e dizia: imundo. Jesus olha para o leproso e diz: ser limpo. A religião olhava para a mulher flagrada em adultério e dizia: apedreja. Jesus olha para a mesma mulher e diz: vai em paz e não peques mais. A religião olhava para o publicano e dizia: não pode entrar na sinagoga. Jesus disse: então vem depressa, porque eu entro na tua casa e durmo lá. A religião olhava para o ladrão e dizia: crucifica. E Jesus olha para o ladrão e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Primeiro aos Coríntios, vamos lá, capítulo 3, versículo 3. Estamos falando de porfias, eu quero agilizar que eu preciso falar de algumas mais hoje. Capítulo 3, versículo 3. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, não vou falar nada dela hoje, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Antes de a gente comentar, vamos logo para Tiago. Eu gosto de Tiago. O Tiago é um apóstolo contundente. Fala a verdade para mim, por favor. Quem já ouviu uma pregação sobre Tiago mais de uma vez, fora aquele capítulo 5, versículo 16, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Essa a gente prega todo dia. Eu falo dos outros textos de Tiago. Quem já ouviu pelo menos uma vez alguém pregando sobre Tiago? Levanta a mão, por favor. Viu que minoria?
Tiago bate forte na nossa hipocrisia religiosa. Tiago confronta as nossas conveniências. Tiago diz assim: quando chega um analfabeto entre vós, vocês desprezam, e quando chega um doutor, vocês exaltam. Isso dói. Tiago diz assim: chega um necessitado na tua casa, e em vez de você suprir a necessidade dele, você bate no ombro e diz: Deus te abençoe, e o despede com a mão vazia. Aí Tiago diz: ô hipócrita, mostra-me a tua fé, e eu te mostrarei as minhas obras. Na versão de Lutero, a epístola de Tiago ficou depois do Apocalipse. Sabia disso? Depois que o camarada leu o Apocalipse, o mundo já se acabou mesmo, ele não quer nem saber de ler Lutero mais, de ler Tiago. Olha o que ele diz no capítulo 4, versículo 1. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam, cobiçais, e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar, combateis e guerreais, e nada tendes, que em vez de brigar você não pede. O Tiago está dizendo: para de brigar e vai pedir. Ora que Deus te dá. Porfias. Quantos que estão sendo vítimas disso? Quantas igrejas sendo destruídas por causa delas, por causa da ambição pela posição. Querido, Jesus ia caminhando para Jerusalém? Me parece que sim. Professores de teologia, me ajudem. E os discípulos vinham conversando atrás dele: quem será o maior no reino de Deus? Quem é o maior? Pedro disse: deve ser eu, né? Porque afinal de contas o mestre me coloca em todas. Aí João diz: mas eu descanso minha cabeça no seu peito. Judas Iscariotes: mas eu sou o tesoureiro do ministério. De repente, quando eles chegam lá, aparece uma mãe sabida, a mulher de Zebedeu. Ela disse: mestre, quero te fazer um pedido. Senhor, vê se o senhor não me rejeita esse pedido. Me atende, tá, Jesus? Estou pedindo aí. Fala, mãe. Eu quero que no teu reino, meus 2 filhinhos, meus 2 meninos, sentem do teu lado. Um do lado direito e outro do teu lado esquerdo, no teu trono. O resto que se vire. Mas eu quero meus 2 meninos do teu lado. Jesus disse assim: eu posso fazer isso, se eles puderem passar pelo batismo que eu passarei. Podemos, mestre? Claro que podemos. Jesus diz: do batismo que eu vou passar, vocês passarão. Quanto a sentar do meu lado no meu trono, compete àquele a quem meu Pai der. Sabe por que eu estou te dizendo isso? Para te fazer lembrar que posições no reino dos homens são ganhadas na briga. Posições no reino de Deus são concedidas por Ele a quem Ele quiser dar. E Ele não dá porque merece, Ele não dá porque é bonitinho, Ele não dá porque é popular, Ele não dá porque é simpático, Ele dá porque Ele quer, e o nome disso é graça. E quem quiser entender, converse com o Senhor da graça. Agora, não adianta ficar brigando por superioridade, porque o reino é do Senhor, e é Ele quem determina onde cada um estará no seu reino. Dá um toquezinho no companheiro do lado e diz para ele assim: descansa no plano de Deus. Vamos lá, a 8ª obra da carne que Paulo cita aqui. Sua Bíblia está aberta em Gálatas? Diga amém. 5, 20.
Paulo diz, depois de porfias, vem emulações. Que em alguns textos aí está, ou estão, ciúmes. Sabe o que é ciúme aqui? Ressentimento pelo progresso do outro. Ressentimento pelo sucesso do outro. Não queria que o outro conseguisse. O indivíduo fica enciumado com o irmão que prosperou, que avançou, que Deus usou, que Deus abençoou. Eu sei, alguns pensaram que ciúme aqui era aquele ciúme de marido, de mulher, mas o ciúme aqui não, é o sentimento de amargura porque o outro conseguiu. E como a igreja está carregada de gente assim. Estou machucando você não. Eu já lhe disse que ninguém aqui é anjo sem asas. Nós estamos sendo tratados. Que o Espírito Santo quer que depois de cada uma dessas, aquilo que vai cabendo a nós, a gente vai percebendo e vai dizendo, Deus, eu não quero mais esse troço na minha vida. E você vai começar a se policiar, e a se fiscalizar, e a cuidar, para que você não permaneça cometendo este tipo de pecado. Você consegue dizer amém? Romanos capítulo 13, versículo 13 diz assim, andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas. Andemos honestamente. Parabéns, Deus abençoe, você conseguiu. E o coração diz assim, parabéns, infeliz. Ressentimento pelo sucesso alheio. Tem gente que não consegue dar glória a Deus pela vitória do outro. Eu vi um pregador dizendo uma certa feita, que quem não conhece nem teme a Deus faz macumba. Quem sabe o que é macumba? Levanta assim a mão. Tem noção do que é macumba? Não significa que já fez, não. Basta dizer assim, eu sei o que é, tenho noção. Invocar demônios para prejudicar alguém. Mas tem crente que não faz macumba, aí fica fazendo boa cumba. Não invoca os demônios para prejudicar ninguém, mas fica pedindo a Deus para fechar a porta para o vizinho. Fica pedindo a Deus para atrapalhar a vida do vizinho, como se Deus fosse fantoche do nosso egoísmo. Por que não ajoelhar e dizer, Deus abençoa o teu servo, abre portas para a tua igreja. Diz isso para o vizinho aí, para a pessoa do seu lado, eu declaro uma palavra de bênção sobre a sua vida, em nome de Jesus. Salmo 37:1 diz assim, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Fala a verdade aí, vou subir aqui, tá? 5 da tarde, hoje, você estava naquele ponto de ônibus, cansado, querendo cair das pernas, e o bendito do ônibus demorou uma eternidade de passar. Os pés latejam dentro dos sapatos, a cabeça dói. Aí passa o indivíduo fumando um cigarro, dirigindo uma picape BMW, uma picape Hilux. Aí você diz assim, é verdade, né, Jesus? Eu sou teu servo e estou aqui num ponto de ônibus, esperando um ônibus cheio, e aquele pecador está dirigindo uma Hilux. Não tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. A Bíblia diz que o ímpio prospera para a sua própria ruína e perdição. E diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças.
e diz: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Quando eu era adolescente, eu via os colegas da escola calçando quichute. E eu só podia calçar conga. Eu chegava em casa e dizia: mas mãe, meu pai é pastor, prega que Deus abençoa, como pode? E minha mãe dizia: não murmura, filho, não murmura, um dia você vai escolher o sapato que quer calçar. Café preto com farinha, adoçado com raspadura, tomei muitas vezes. Um dia desse o irmão olhou para mim e disse assim: café com farinha é gostoso, pastor, isso é gostoso hoje, que eu tomo se eu quiser. Quando você só tem isso, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, entra mês e sai mês, café preto, adoçado com raspadura, misturado com farinha, vai para a escola. A minha mãe profetizou na minha vida tantas vezes, e ela dizia: não reclama, um dia você vai escolher a comida que você quer comer. Não há uma noite sequer que um pastor olhe para mim desse mundo afora e diga assim: você quer comer o que hoje à noite? Que eu não lembre do que a minha mãe profetizou para mim. Então não tenha inveja, não cometa o pecado do ciúme porque alguém prosperou e você aparentemente ficou para trás. A Bíblia diz em Provérbios 13:11 que a riqueza adquirida às pressas logo diminuirá, mas aquele que ajunta pouco a pouco terá aumento. E em Provérbios 14:30 diz que a inveja é a podridão dos ossos. Eu nem vou falar dela hoje, deixa para a próxima terça. Agora aprenda a vibrar pela vitória do vizinho. E aí, deu certo? Deu certo, maravilha. Tua vitória é minha vitória. Tua alegria é minha alegria. Porque nós somos um em Cristo Jesus. Diga assim: Senhor, limpa o meu coração. A cunhada que vê a cunhada prosperar e ela não, e diz assim para o marido: olha lá, ó, teu irmão consegue tudo que quer e tu não tira o pé da lama, acabou de enterrar o pescoço. Se é isso para o marido, enterrou o pescoço dele na lama. Pega na mão dele: filho, nós vamos conseguir também. O Deus que abençoou teu irmão é o Deus que nós servimos, ele nos abençoa. Não, pastor, mas o irmão dele nem é crente. Pronto, então você está em vantagem. Se ele lá no mundo prosperou, você serve o dono do ouro e o dono da prata. Para de murmurar e vence em Cristo Jesus. Amém? Vamos mais um pouquinho e a gente já encerra. Ainda no versículo 20, Paulo: aqui Jesus de Nazaré nos ajuda. Ira. A expressão grega tumoi dá a ideia de, inchar, acumular, e o indivíduo incha. De repente ele extravasa em fúria. Aí o cachorro parte para debaixo da cama. O galo acha o portão do puleiro na hora. E a mulher chama os meninos e diz assim: meu filho, vai orar, que teu pai acabou de desviar. O pai diz assim: meu filho, vem, sai, deixa tua mãe. Vem cá, ei, não mexe que você sai na pior.
Quantos de nós vivemos explodindo em ira? No trânsito. Levou uma fechada. Ô, Senhor! Esses dias, eu ia atravessando uma avenida dessa, a pé. Semáforo fechado para o carro, eu podia passar. Mas de repente o semáforo abriu, eu estava no meio, e eu apressei o passo e tinha uma senhora no volante, e ela abaixou o vidro e soltou um baita de um palavrão. Aí quando eu virei para ela, ela fez assim: ô pastor. Ira, explode. No trabalho, quando chega, os empregados, patrões cristãos que dizem que vão morar no céu, e o empregado tem medo dele e não respeito, porque se ele se irar, a casa cai. E tem daqueles que quando ficam irados, gritam: ó, você não sabe com quem você está mexendo. Eu dou um jeito de ir. O outro diz assim: eu sou crente, mas meu braço, ó, arranca esse troço ou converte ele. A Bíblia diz que é melhor entrar no céu faltando um membro do que ir com tudo para o inferno. Ira, vamos para a Bíblia. Eu quero começar por... Deixa eu ir lá para o Antigo Testamento. Eclesiastes. Capítulo 7, versículo 9. Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira mora no peito dos tolos. A ira abriga-se no peito dos insensatos. Eu estava lendo uma experiência de um executivo norte-americano. Ele disse que na China viu 2 chineses discutindo fervorosamente um assunto, mas eles já estavam... E ele perguntou para o chinês que era o seu guia: por que nesse nível que eles estão, por que eles não dão logo um tapa no outro e não resolvem no braço? E o outro chinês disse: porque aqui, na nossa cultura, o que primeiro se irá, admite que perdeu a razão. Você sabia que quando você fica irado, o cérebro libera uma substância, ou o organismo libera uma substância, que reduz temporariamente a sua inteligência? É por isso que o indivíduo irado não age com bom senso, não assimila as reações. A ira abriga-se no coração de quem? Dos tolos, diz o texto sagrado. Quando nós chegamos na carta de Paulo, segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 20, já estou terminando. Porque receio que quando chegar vos ache como eu, vos não ache como eu quereria, e eu seja achado de vós como não quereríeis, e de alguma maneira haja pendências, invejas, iras, porfias, detrações, ferir a moral do outro, humilhar o outro, mexer com o brio, mexericos, Deus de Nazaré. Ei, vem cá. Eu tenho uma novidade para você. Me contaram e disseram que não é para dizer para ninguém, mas você é meu amigo de confiança. Vou te dizer, não diz para ninguém, tá? Tá bom. Aí esse que não vai dizer para ninguém já chega lá, só me disseram, pediram para não dizer para ninguém, mas eu estou te dizendo porque tu também é meu amigo de confiança.
E tem uns que quando mordem a língua dizem assim, alguém está falando mal de mim. Conversa. Eu mordo a minha língua e alguém está falando mal de mim? Nada disso. Eu que estou falando demais, a língua entrou debaixo do dente e levou a parte dela. Irmão, eu não vou dizer para você falar isso com a pessoa do seu lado não, porque eu não sei quem está do seu lado. Eu vou dizer daqui, tá? Para, em nome de Jesus, de falar mal da vida alheia. Paulo diz aos Tessalonicenses assim, ouço que entre vós há alguém que não tem o que fazer e se ocupa da vida dos outros. Falar da vida alheia, querido, é coisa de quem não tem o que fazer. Desculpa, é forte, mas é Bíblia. Estou falando de obras da carne, estou falando para crentes, para homens e mulheres que têm caráter e que querem aperfeiçoar esse caráter. E são coisas que interferem na nossa comunhão com Deus, tá? Orgulhos e tumultos. Romanos capítulo 12. Dá para dizer amém, irmão? Versículo 19. Ai. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Ó, para mim, não brinque com quem entrega suas causas para Deus resolver. Não se meta com quem entrega seus problemas para Deus resolver. No momento que eu me vingo, eu anulo a ação de Deus. Mas no momento que eu me recolho, Salmo 46, 6 diz assim, aquietai-vos, ó, você se aquieta e Deus se manifesta. Não, pastor, mas a Bíblia diz assim, dá lugar à ira. Então eu posso ficar meio envenenado. Sabe o que é dar lugar à ira aqui? Como é o nome da toureiro, né? São os toureiros que ficam com um pano vermelho. Dar lugar à ira é isso. A ira é um touro. Você está na frente dela. Quando ela vem em você, deixa ela passar. E fica curado, não deixa ela te ferir, porque ela pode matar você. Aliás, ela pode até dar infarto. Tem cardiologista entre nós aqui. Pode morrer de infarto. Dá um troço, morre e acabou. Olha a palavra do pastor bíblica. Pega essa causa que está te tirando o sono, te tirando o apetite, matando você aos poucos. E hoje, entrega ela na mão de Deus. Para de brigar com a tua mão, com a tua influência, com a tua força. Para de ameaçar, de chantagear, de gritar, de esbravejar. Coloca na mão de Deus. Minha é a vingança, diz o Senhor. Dá para dizer amém? Oh, aleluia. Deixa eu citar só mais 2 textos e a gente já vai orar para a gente ir para casa. Colossenses capítulo 3, versículo 8 diz assim. Eita Jesus. Mas agora, despojai-vos também de tudo. Da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes. Em algumas versões está das chocarrices. Sabe o que é isso? Piadinhas. Tem camarada que tem a piada na ponta da língua. E tem alguns que têm a ousadia de fazer piada de Jesus. Conta piada citando o Espírito Santo.
Tenho muito medo dessas piadas que imitam dons espirituais. Tenho muito medo delas. Tem alguns que não medem as palavras e sabem todo o elenco de piadas de baixo calão, com termos chulos. E Paulo ainda continua dizendo: não mintais uns aos outros. Está duro demais? Dá para dizer amém? Eu não quero que você saia daqui chocado. Eu quero que você saia confrontado. O Espírito Santo vai lhe confrontar com você mesmo. Eu estou falando sério, agora tem isso, eu não estou brincando de pregação. Vamos começar a reduzir as nossas chocarrices. E vamos exterminar as piadas de mau gosto dentre nós. Eu não estou dizendo que você não pode rir, não é porque eu vivo sério. De vez em quando alguém diz assim: pastor, um sorriso. Não é porque eu vivo sério que eu acho que você tem que viver. Não, fique à vontade, pode rir, é de graça. E ainda dizem que rir é mais barato do que fazer cara feia. Diz que para rir você relaxa os músculos, para fazer cara feia você contrai. Então rir é saudável. Agora vamos acabar com palavras torpes, e mentiras, e iras. Aí Efésios, para a gente terminar, capítulo 4, versículo 26 e 31, diz assim: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deixa a noite passar com você irado, resolve a questão. Joga isso fora. Versículo 31, toda amargura, ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, sejam tiradas de vós, e toda malícia sejam tiradas de entre vós. Irmão, eu sei que tem situações que tiram a gente do sério. Eu sei disso. Eu tenho um temperamento forte. Às vezes que eu arrisquei testá-lo, fazendo testes de psicólogos, deu um colérico. Eu tenho um temperamento forte. Alguém um dia desse falou com ele: mas pastor, o senhor é tão calmo. Seu irmão, é Jesus no volante, no freio, na trava de mão. Se eles faltar, só a misericórdia. Então eu sei que às vezes você sai de sério, você perde estremece. Eu fui conversar uma certa feita com um camarada numa igreja que eu auxiliava como pastor, e ele era um indivíduo de 1,90 m, costas largas, forte, e ele dava uma dor de cabeça, e todas as vezes que um pastor ia conversar com ele explodia, e o pastor, para evitar o confronto, recuava. E um dia eu disse: eu vou conversar com esse camarada. E eu chamei, falei com ele: meu irmão, senta aqui por favor. Ele disse: não vou sentar não, quero conversar em pé. E eu falei com ele: por gentileza, sente. Eu estou muito cansado e eu não quero conversar em pé. E não vai ficar bom eu olhando para você assim. E ele sentou emburrado. E eu fui falando dos problemas que ele estava causando. De repente ele engrossou a voz e levantou o dedão e apontou e falou como ele falava com os outros e tal. Eu falei: ô querido, não confunda a minha calma com covardia. Não confunda. Ele parou. Está para me ouvir? Podemos conversar? Pode falar, pastor. Graças a Deus, nunca mais deu problema, nem tribulação, nem luta, nem amargura para ninguém, e Jesus foi honrado. Agora, há situações que você é desafiado no seu temperamento. Um sanguíneo e até um fleumático e um melancólico de vez em quando enche o balde.
Mas nós vamos falar disso. Não perca o domínio próprio. Não perca o domínio próprio. Deixa Deus agir por você. Você consegue dizer amém? Que Deus nos ajude. Aí vem pelejas, dissensões. Semana que vem a gente conclui falando disso. Diga comigo: Senhor, no meu coração, eu não quero ira. Eu não quero contenda. Não quero ciúme por causa do sucesso de ninguém. Sou teu filho. Fica em pé, por favor, em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Quero interceder com a tua vida. Não esquece disso. Convida outras pessoas para vir para o culto de terça-feira. Mas lembra sempre, Senhor, é culto de ensino, tá? Culto de ensino. Culto de ensino. Irai-vos e não pequeis. Vamos orar. Se você saiu de casa irado hoje, irada, você explodiu hoje com alguém, coloca isso aos pés de Jesus agora. Coloque isso aos pés de Jesus. Pastor, estou fervendo com meu marido hoje. Pastor, minha mulher hoje extrapolou. Pastor, meu patrão hoje, se eu fosse uma anaconda, ele ia me pagar. Abre o coração agora e diz para o Senhor: eu abro mão de tudo isso. Eu quero ser lavado. Não quero inveja da sogra, do cunhado, do irmão. Eu quero vibrar com o sucesso do outro, sabendo que o que Deus tem para mim, ninguém toma. Diz aí para o irmão do seu lado: o que Deus tem para você, ninguém toma. Semana que vem eu vou agilizar, porque eu quero terminar a semana que vem para a gente falar sobre fruto do Espírito. Ninguém aguenta caldo quente toda noite assim, né, irmão? Vamos? Ore comigo. Coloca seu coração à disposição de Deus. O que tomaram de você, Deus pode te dar em dobro de outra forma. As ameaças que você está sofrendo, você não precisa responder. Pastor, vou ouvir calado? Não ouça calado. Responda para Jesus. Responda para Jesus. Alguém de repente enfiou o dedo no seu nariz e disse: você não é homem. E você sentiu os rins estremecerem, as vistas escureceram. Coloca na mão do Senhor. Ó Deus, esta é a tua palavra e este é o teu povo, os teus filhos que estão conosco aqui no templo e ao redor do mundo. Eu não quero, Senhor, que ninguém saia daqui inchado na alma, com vergonhas. Eu quero sim, Senhor, que o teu Espírito trate o nosso caráter, para que o nosso testemunho cristão te glorifique a ti e o mundo creia que tu estás em nós. Oh Jesus, Jesus, abre as gavetas da alma agora. Anula a contenda, espírito de competitividade, de disputa,
luta por posição, por cargo, por status, por influência. Porque o reino é teu, Senhor. Tira dos nossos corações todo ciúme por causa do sucesso alheio. Deus tem misericórdia de nós. Este homem e esta mulher que não consegue controlar os seus ataques de ira, de fúria, de revolta. Quantos, Senhor, que na igreja são santões e em casa são verdadeiros leões. Toma esta natureza, Senhor. Toma esta natureza. Tu és Senhor da nossa vida. Tu és Senhor da nossa casa. Tu és Senhor da nossa alma. Senhor, se Satanás tem achado legalidade em qualquer pessoa aqui, através da prostituição, da imoralidade, dos vícios sexuais, da sensualidade, da idolatria, da feitiçaria, através das inimizades, das contendas, dos ciúmes e da ira, eu peço agora, Senhor, que pelo teu Espírito lava esta vida, fecha todas as portas que o adversário tem usado para entrar, e abençoa este homem, esta mulher, em nome de Jesus. Se não for pedir demais, ore pela pessoa perto de você, interceda por ele, interceda por ela. Eu conheci um homem esses dias que conseguiu quebrar uma dentadura, dentadura de ira. Ele cerrou os queixos tão forte que a dentadura não aguentou. Oh, meu querido, Deus quer controlar isso em você. Fala com Deus, me controla, Senhor. Me controla, Senhor. Me controla. Necessita ser curado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais. Irmão, enquanto a gente continua cantando e orando, por favor, veja essa pessoa que está aí perto de você, que está nos visitando, um amigo, uma amiga, alguém que estreou na fé, se afastou da igreja. Convide essa pessoa agora para vir à frente, receber a oração, entregando a Jesus a sua vida. E vem com ele, vem com ela. Quando o irmão sair do seu lugar, acenda assim com a mão me avisando. Está vindo aqui a primeira pessoa, está vindo a segunda. Irmão, eu vou pedir por obséquio, não sai agora. Fecha a porta do templo para mim, por favor. Por favor, não sai agora. São 9h20, estamos num horário ótimo. Por favor, me aguente um pouco. Se eu perceber que vocês saem do corpo 9h20, 9h15, eu começo a terminar 9. Antes de 9. Eu só não quero ficar no microfone sozinho. Por favor. Olha quantas pessoas se rendendo a Jesus. Olha que coisa linda Deus está fazendo aqui. Você nem deu glória, você nem aplaudiu a sua. Olha que coisa linda. São vidas se rendendo a Jesus. Olha que coisa linda Deus está fazendo aqui nessa noite. Outra jovem, outra jovem. Aleluia. São vidas se rendendo a Cristo. Tem mais alguém?
está vindo ali outra jovem. Deus abençoe. Louve ao Senhor por estas vidas. Eu quero aqui umas 4 ou 5 moças e rapazes com caneta e papel para estar anotando os nomes dessas pessoas, para que oremos por eles. Mais de uma dezena, acredito que mais de uma quinzena de pessoas se rendendo ao Senhor Jesus. Mais de 15 pessoas. E o incrível é que Deus não trata das 15, Deus trata de cada uma. Deus cuida de você individualmente. Ele não cuida de todos, Ele cuida de cada um. Ele cuida de cada um de nós. Nós vamos orar por estas pessoas, interceder por elas. Eu vou pedir isso aos irmãos. Eu preciso começar a pregar mais cedo. O problema é que eu sei que alguns irmãos têm dificuldade de chegar antes das 8. Aí eu seguro e começo a pregar 8h15. E graças a Deus, todos esperam a mensagem. Mas quando vai dizendo amém, é uma fileira. E a bênção apostólica é parte do culto a Deus. Nós temos cuidado para não terminar muito tarde, em respeito à limitação de cada um. Então nos ajude nisso, em nome de Jesus. Estenda assim a mão ao céu, em direção a toda essa cidade, e vamos gritar assim: nós abençoamos Feira de Santana, em nome de Jesus. Vamos lá? Feira de Santana, em nome de Jesus. Vamos orar por essas pessoas. Já faremos assim a oração final. E aí vamos para casa na paz. E por gentileza, eu preciso hoje, por exemplo, estar honrando nossos compromissos com a empresa que faz a filmagem e a transmissão do culto online. Não deixe aqueles DVDs ficarem ali. Nos ajude, em nome de Jesus. Nós vamos agora orar. Eu vou convidar o irmão Otílio Teixeira para fazer essa oração final, intercedendo por estas pessoas também, pedindo a bênção sobre elas. Os irmãos que vieram com elas vão orar por eles. Depois da oração, você vai dar aquele abraço que Jesus daria, tá? Aquele abraço que Jesus daria. Em nome do Senhor, e ministraremos a bênção apostólica. A paz do Senhor, irmãos. Levante suas mãos para cá. Querido Deus e bondoso Pai, amado Jesus divino, rendemos graças a Ti por quanto nos desse essa oportunidade de estar aqui na Tua presença. Queremos Te agradecer pela mensagem que foi aplicada, meu Senhor, alcançada aos corações pelo poder do Espírito Santo. Agora, Pai, aí está essas pessoas, perdoa os seus pecados, escreva o seu nome no livro da vida. Pela grandeza da Tua bondade, dá-lhe vitória, alegria da salvação, e abençoando também os seus familiares, para que tenham a oportunidade de estar também aos pés de Jesus. Abençoa a Tua igreja de modo geral, leva cada um para os nossos lares tranquilo e feliz, dando-nos uma noite de paz, e assim por tudo nós queremos Te agradecer, amado, em nome de Jesus. Adefes! Os irmãos vão acompanhá-los aqui com o irmão Wellington para anotar seus nomes. Por favor, vai com eles, vai com ela. Não deixe eles sozinhos, por favor. Por favor. Pastor Ives, por favor, pastor, para ministrar a bênção apostólica. Irmãos, a bênção apostólica. Por favor, a bênção apostólica, pastor Ives estará ministrando. Ó, no meio do culto eu falei sobre as eleições de domingo. Ore sobre isso. Peça direção a Deus. Entregue o destino da nossa cidade ao Senhor. Tá? Nós temos aqui o Edivaldo Lima, ele é membro da nossa igreja, é um dos candidatos a vereadores. Temos o irmão César Paulo, que é presbítero da nossa igreja. Cadê? Saiu? Também é um dos candidatos. Ore por eles para que o Senhor estabeleça neles a sua vontade. Pastor Ives, ministrando a bênção apostólica. Que o amor de nosso Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com nós todos, e todos digamos: Pastor Josué Ribeiro de Ceará está conosco. Deus abençoe. Vai na paz!